Olá, que a graça bendita, maravilhosa e a paz do Senhor Jesus Cristo seja no seu coração, na sua vida, na sua casa, na sua família, em todos os seus. Meu nome é Sérgio Cândido de Carvalho. Se você quiser ver mais alguns vídeos, é só acessar no YouTube. Mas hoje eu gostaria de falar sobre uma parábola bacana, que um homem ele morava num pardieiro, numa casa muito velha, e em ruínas, uma vida difícil, doída, sem familiares, sem ninguém por perto, aqueles paredões sem dono, e ele vivia ali uma vida muito desagradável, contudo era uma pessoa de muita fé. Ele sempre se relacionava bem com Deus, estava sempre agradecendo as pequenas coisas, agradecia a Deus pela chuva, agradecia a Deus pela noite, agradecia a Deus pela manhã. E ele às vezes vivia ali como se fosse o último homem da terra, sozinho. Mas ele tinha muita fé, conversava com Deus o tempo inteiro, era quase orgulhoso com a sua comunhão com Deus. Dizia: Deus de bondade, Deus dos aflitos, Deus da terra do sol, Deus maior, Deus bondoso, graças te dou por me alimentar todos os dias, ainda que na simplicidade, com essas simples batatas que eu tenho no fundo do meu quintal. Meu não, que nem era dele. Mas agradeço, Deus, porque o Senhor é bom e tem cuidado muito de mim. Pensando talvez até que fosse a última pessoa que existia. E ele passava os seus dias ali, sem muita novidade. Então no horário da comida ele ia lá naquela direção, apanhava as ramas de batata, voltava e ia comer. Quando sentia-se aflito, triste, desanimado, ele olhava para o céu e começava a conversar com Deus, a agradecer a Deus. E assim ele sentia-se menos infeliz um pouco, né? Até que um dia ele resolveu sair para o outro lado da sua casa, pensando: eu vou embora daqui, eu não aguento mais, sozinho, triste. E a hora que ele estava descendo, um declivezinho nos fundos daquela casa em ruínas, escutou um ruído, um gemidozinho, parecendo alguém, um barulhozinho diferente que ele não tinha ouvido ainda nenhuma vez naquele lugar, um gemido. E ele: que seria isso? Que barulho é esse? O que está acontecendo? Aquela mochilinha com pouquinhas coisas que ele tinha. Ele voltou bem devagarzinho para ver o que era, cauteloso, atento, porém assustado. Ouviu alguns gemidos. Só então ele pôde perceber, ele pôde verificar que havia ali debaixo daquele porão, em péssimas condições, em ruínas, um deficiente, um homem aleijado, em chagas. Aquele homem morava debaixo daquele porãozinho, debaixo daquelas tábuas quebradas, cheias de insetos, ratos, baratas. E ele deitava num leitozinho muito simples, sob palhas que havia lá no cantinho. E aquele aleijado, em chagas, moribundo, sobrevivia simplesmente das cascas das batatas que aquele homem atirava fora. Talvez a nossa vida não seja tão ruim assim. Geralmente o homem se considera muito infeliz, mas porque deixa de olhar aos lados, deixa de olhar para as outras pessoas. Há situações piores do que a nossa. Há pessoas que sofrem muitas coisas. Talvez a nossa vida seja muito boa, nós é que não sabemos valorizar isso, ou talvez não estamos atentos para isso. Por isso eu gostaria de te desejar um dia abençoado. Saboreie as suas batatas, saboreie a sua caminha humilde e o seu casebrezinho. Mas seja feliz, é possível. Deus te ama. Deixo o meu abraço com a graça e a paz maravilhosa de Jesus Cristo na sua vida. Saiba, a sua felicidade só depende de você. Um grande e afetuoso abraço.